Eu sou a Ana Oi, eu sou o Lipe, e juntos nós somos Suco de Laranja. a sua dose perfeita de vitamina C. Suco de laranja A mistura perfeita entre o docinho e o ácido. E vamos de freestyle. Então, gente, o que a gente vai falar hoje? Começa aí, Lipe. Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a Lorde, né? Quem é essa cantora, toda a trajetória dela até aqui. E as teorias sobre o terceiro álbum, porque fãs da Lorde em quarentena, sem ter muito conteúdo, faz o quê? Começa a criar teorias sobre absolutamente tudo. Assim, a gente, né, já sabe tudo da Lorde, coisas óbvias, coisas que ninguém sabe, mas acho que é legal a gente fazer uma introdução para quem não conhece ela ou para quem não conhece tanto ela, saber assim quem é a Lorde, fatos curiosos, como ela começou a carreira. Você quer contar um pouquinho pra gente? Isso aí. Então, a Lorde ela é uma cantora, ela tem 24 anos, ela nasceu em Auckland, lá na Nova Zelândia. Ela é filha de uma poeta com um engenheiro, a poeta Sonia Yellett e o engenheiro Vic O'Connor. Inclusive, a Sonia é BFF da Ana, né, Ana? Ai, muito! Gente, eu quero ir para Nova Zelândia para tomar um cafezinho com ela, comer uns bolinhos. Vou te levar junto, amigo. Amo. E, e bom, apesar da Lorde, né, ter todo esse apego sobre ela ter vindo de um bairro suburbano, de um país pequeno, estudar em escola pública e tudo mais, para você parar para pensar, ela é filha de uma poeta com um engenheiro, ambos graduados, sabe, vindo de um país de primeiro mundo, mas enfim, né, tirando isso, ela se construiu a carreira baseando é, no fato de não ser da realeza, da não ser da nobreza, a gente entende, mas tem toda essa questão de privilégio que a gente precisa sacar também. Mas Sim. enfim, como que ela começou a cantar, como que ela começou a carreira dela? Basicamente, lá em 2009, quando ela tinha 12 anos, ela participou de um show de talento da escola, né? Ela tinha uma banda lá com os amigos, e aí descobriram ela, falaram: Nossa, você é muito talentosa, a gente quer assinar você com a gravadora. E ela aceitou, ficou super feliz e topou, né, assinar com uma gravadora grande, com a Universal Music. Só que de 2009 até 2012, 13, passaram 4 anos sem ela conseguir fazer nada, sem ela conseguir lançar alguma coisa, se ela conseguir realmente conseguir trabalhar na música, porque para ela era como se existissem duas elas, né? O nome dela é ela. Então, uma ela era escritora e a outra era cantora. Então, de um lado ela escrevia contos, ela escrevia poemas, ela seguia meio que os passos da mãe, né, que era poeta, e do outro lado, a cantora ela se aventurava fazendo covers de artistas, tipo o Bowie, o Fleetwood Mac, o Kanye West, enfim, artistas que ela gostava, que ela apreciava, e ela se aventurava, fazia covers desses cantores. Mas até aquele momento ela não tinha pensado ainda em juntar as duas coisas e escrever músicas para si própria, né? Ela era muito, tipo, a Lorde escritora e a Lorde cantora, duas coisas separadas. E aí, depois de 4 anos do contrato com a Universal, eles tentando fazer com que ela lançasse alguma coisa, mostrando coisas prontas para ela, e ela sempre negando, né? Porque ela queria ter aquele controle, ela queria ter autonomia sobre a própria carreira. Ela conheceu o produtor Joe Little. E aí foi a primeira vez que ela realmente se sentiu confortável em explorar os seus dons artísticos e começar a escrever suas próprias músicas. E foi aí que nasceu a Lorde, né? Que foi a união entre ela, cantora, e a ela, escritora. Aí lá Uhum. no comecinho de 2013 saiu o primeiro EP dela, o The Love Club, de graça, no SoundCloud, ícone. Ícone E comunista. exatamente. E bom, não teve divulgação, né? Ela nem mostrava o rosto nessa época, mas veio o Royals com esse EP, e aí o resto é história, né? E foi exatamente assim nessa época, entre o lançamento do EP e o lançamento do primeiro álbum dela, Pure Heroine, que a gente conheceu a Lorde. Então, Ana, conta pra gente como foi que você conheceu a Lorde? Sim, exatamente. Assim, eu conheci a Lorde
Foi lá assim, acho que foi lá por maio de 2013, por aí. Eu não lembro exatamente, assim, como foi que eu cruzei com ela na minha vida, mas provavelmente, assim, 99,9% de certeza que foi algum amigo, algum mútuo que postou no Twitter e eu fiquei assim, interessante. Ou no Tumblr, né? Porque nessa época eu usava muito Tumblr também e a Lorde tinha o Tumblr dela, enfim. Eu não lembro exatamente em qual rede social foi. Mas, enfim, eu me deparei com o link do SoundCloud dela e escutei, né? Obviamente, a primeira música que eu escutei foi Royals. E, assim, me veio aquele insight, assim, que, gente, eu nunca escutei nada parecido com isso, sabe? Quem que é essa menina? E daí eu comecei, né, a procurar o Twitter. Nossa, ela tinha pouquíssimos seguidores no Twitter na época, assim. Aquela foto icônica da tatuagem temporária de flor dela no Twitter. E assim que eu conheci ela, eu mandei pra. Porque assim, eu sou aquela pessoa que quando eu gosto muito de alguma coisa, eu acho uma besteira disso, eu vou guardar pra mim. Eu gosto de anunciar pra todos os amigos que eu sei que gostam de música. Escuta essa pessoa. E daí eu mandei pra Juliana, que é uma amiga, uma amiga virtual, mas que eu acabei conhecendo num Lollapalooza da vida, depois acabei conhecendo ela já pessoalmente, enfim, mas é uma amiga virtual de, assim, mais de 10 anos já, enfim. Mandei pra ela, Ju, por favor, escuta essa menina, e daí já fui postando, todo mundo escuta Lorde, por favor, por favor. E ela não tava, assim, naquele hype todo ainda, ela nem sei se tinha lançado já o The Love, acho que não tinha sido lançado o The Love Club EP inteiro no SoundCloud ainda, não, acho que já, porque foi em 2012, né? Mas enfim, foi assim. Eu achei o link dela e foi assim que eu conheci ela, e daí comecei a seguir no Twitter, e daí uns 2 meses depois eu fui buscar se alguém já tinha criado uma página para ela, e vi que sim, que já tinham criado porque brasileiro é sempre à frente do seu tempo, né? Surge um artista, o brasileiro já está criando página para divulgação. Daí eu fui ver quem era o dono, enfim, daí descobri que era o Marcos Orrico, que é quem criou o Lorde Brasil, né? E foi isso, daí eu comecei a ajudar na página e tô aí até hoje. E você, amigo? Bom, o meu foi basicamente parecido, assim. Eu lembro que eu vi o Royals em algum lugar. O Royals estava super explorado em 2013, né? E aí eu vi essa música, provavelmente na TV ou no rádio, não sei, algum lugar que eu for. E aí ficou no meu subconsciente. E aí eu começava com essa música na cabeça, ficava com essa música na cabeça. Na época eu não sabia tanto inglês quanto eu sei hoje. Aí eu fui atrás da letra, fui atrás da cantora, comecei a traduzir meio que Google Tradutor para entender o que ela estava falando. Porque era uma coisa tão diferente do que eu ouvia naquela época. Naquela época eu via o quê? Eu via Demi Lovato, eu ouvia o pessoal da Disney, e era totalmente diferente do que eu ouvia. Então a Lorde, ela mudou completamente a forma que eu enxergava a música, né? Era uma coisa totalmente diferente, eu fui atrás, e aí eu conheci essa cantora completamente diferente. Ela tinha esse ar um pouco diferente do que estava sendo tocado naquela época, né? Tanto em questão de sonoridade quanto de personalidade. A gente não sabia muito sobre ela, mas o pouco que sabia é que ela é coisa excêntrica, aquelas roupas diferentes, aquela maquiagem mais escura, aquele ar mais introvertido. Eu logo já me identifiquei com ela. Tipo, meu Deus, uma pessoa introvertida fazendo música. É óbvio que eu vou seguir. E aí eu comecei a acompanhei o Lorde Brasil também. Aí aos poucos eu fui criando minha própria página, porque eu meio que virei uma esponjinha de fatos curiosos sobre a Lorde. Aí eu pensei, eu vou criar uma página assim sobre fatos da Lorde. Aí eu criei o Lorde Facts, que depois virou o Lorde Update. E, bom, foi isso. E aí, Sim. depois ela lançou, né, o primeiro álbum dela, o Pure Harry, que foi o álbum das nossas vidas, eu acho. E Ana, ela veio ao Brasil em 2014 pro Pure Harry, lá pro Lollapalooza, e você foi, né? Como que foi essa experiência? Sim, então, é muito louco, né? Porque, assim, os fãs mais recentes da Lorde já conheceram ela com toda uma carreira construída, né? Com melodrama, enfim. E eles não entendem muito porque a gente exalta tanto por Harry. Mas é que como nós crescemos
né, com a Lorde, a gente tem idades muito semelhantes. O Por Harry, né, assim, é outra coisa, assim, tem uma afetividade muito intensa. Realmente, assim, é o meu álbum favorito da vida, assim. Acho que por isso que é tão especial para os fãs mais antigos da Lorde, assim, né? Mas enfim, então, Lollapalooza, tópico Lollapalooza. Foi muito louco, assim, porque ela tava muito recente ainda, né? Ok, Royal já tava sendo um sucesso e tal, mas ela veio muito cedo, assim, pro Brasil, pra América Latina. Ninguém tava esperando, eu acho, que ela fosse vir tão cedo assim, e já num horário tão de destaque no festival, né? Porque ela foi um dos shows, foi o penúltimo show do palco que ela se apresentou. Então, assim, é um dos atos mais importantes ali do palco que ela se apresentou no Lollapalooza, que é um festival já enorme, internacional, e foi uma surpresa, assim, para todo mundo. Eu fui no Lola, foi meu primeiro show, assim, em outro estado, que eu fui. Na verdade, eu já tinha ido em outro show, assim, mas em Curitiba, tal, que é uma cidade perto de onde eu moro. Nunca tinha ido para São Paulo para ir em show. Só que, assim, eu não tinha como deixar de ir, assim, porque eu já estava acompanhando ali e tal, né? E eu lembro que, assim, nessa época, perto dessa época, eu tinha entrado no meu primeiro estágio. Então, assim, eu já tinha o meu dinheirinho, né? Já ganhava o meu salário e tal. E só por isso eu consegui ir. Porque, assim, se eu fosse pedir para os meus pais, né, sem chance. Minha mãe já é toda noiada, assim, enfim. Aí eu peguei, comprei ingresso e tal. A minha mãe foi comigo. E foi muito engraçado, porque ela foi comigo até Interlagos, só que ela não ia entrar no festival, né? Porque minha mãe, ela é, assim, totalmente aleatória, essas coisas que eu gosto. A gente é muito diferente nos nossos gostos pessoais. Então ela foi, tipo, eu entrei no festival, ela ficou lá fora o dia todo passeando, fazendo amizade, sei lá, ela fez amizade com uma costureira lá que morava perto do autódromo e ficou a tarde toda na casa da mulher conversando. Ela fez amizade com o pessoal da padaria lá do lado do autódromo de Interlagos. Assim, minha mãe é super extrovertida e faz amizade com todo mundo. Então, assim, quando eu saí do festival, ela já tinha conhecido a região do autódromo de Interlagos toda, né? E eu fui só pra ver Lorde, assim. Tinham outras. Eu queria muito ver Fênix também, que era uma banda que eu escutava muito. Mas o Lola tem esses conflitos de horário, né? E justamente no horário do show da Lorde ia ter Fênix no outro palco. Então, né, acabaram não caindo no mesmo, mas óbvio que eu fui só pra ver a Lorde, só pra ver ela. Então a gente chegou, tava o pessoal ali da equipe do Lorde Brasil, na época, né? Eu, Marcos, Lucas, Diana e mais umas, a Letícia, que também participavam, hoje em dia não estão mais com a gente. E a gente, assim, entrou, já foi pra grade do palco. Então ficou lá na grade. Tinha algumas bandas que eu também gostava, né, na época, mas assim, tinham uns que a gente ficava assim, Jesus amado, chega logo, show da Lorde. Gente, entrou uma banda mexicana lá que a gente achou que a gente ia ser, assim, pisoteado, porque tinham 5 fãs dessa banda, tipo, ninguém conhecia a banda. Tinham 5 fãs. Juro, o vocalista da banda desceu e eles começaram a ir pra cima da gente. A gente tava sentado na grade, né, nessa parte. Assim, achei que a gente ia morrer ali. Tipo assim, tá, esperei até agora e vou morrer aqui pisoteada. Mas deu tudo certo, ninguém morreu. Todo mundo conseguiu assistir. E dava pra ver, assim, que na área que ela entrou, né, que vai fazer o show e tal, e tinha muita gente. A gente que tá na grade não tem essa dimensão do público que tá assistindo aquele show, né? Mas depois, quando a gente viu as fotos, a gente ficou assim, puta merda. E ela tava muito emocionada nesse show. Foi o maior público dela até então. Depois, o show do Rock in Rio, acho que Portugal, superou o público do Lola. Mas, assim, tinha muita gente, muita gente. E daí, assim que o show terminou, né? Enfim, até fun fact, se você for olhar o discurso dela em Ribs,
na transmissão do Multishow, depois que todo mundo começa a falar eu te amo, e daí ela fala, eu te amo também, quem aparece? Meu rostinho no Multishow. Eu novinha lá. Vamos lá assistir depois, galera, eu. E assim, Ribs é minha música favorita, então eu acho esse um fato muito fofo. E depois que ela terminou o show, ela postou uma foto, né, agradecendo, daí que a gente viu quanta gente estava assistindo ela, porque ela postou, assim, uma foto do público, e ela mandou uma réplica pra gente, pro Lorde Brasil, Lots of Love to You. Quando a gente viu aquilo, a gente, assim, surtou, né, morreu. Ai, minhas saudades, foi muito bom. E Ai, você, amigo, como que foi, assim, assistir pela televisão querendo estar lá? Porque isso também é torturante, eu sei, já vivi isso também. que fofo. Ai, incrível. Eu assisti assim na televisão, porque na época eu era muito novinho, morava em Maceió ainda, então era meio que muito rolê eu ir pro show, mas eu assisti em casa. E mesmo que em casa, foi uma experiência assim incrível, porque eu nunca tinha visto um show da Lorde em que ela estava tão conectada com o público. Eu imagino ela, né, vindo toda introvertida, vindo de um país como a Nova Zelândia, que as pessoas são mais fechadas, pro Brasil, tocando para milhares de pessoas, todo mundo gritando, todo mundo falando que ama ela, todo mundo cantando junto. Eu imagino que foi, enfim, a noite da vida dela. E dava para perceber, assim, mesmo que na televisão dava para sentir aquela energia. E, enfim, eu assisti esse show mais de 50 vezes depois. E, bom, o Pure Heroine foi esse álbum da Lorde em que a gente se identificou logo de cara. Ela fala sobre crescer, ela fala sobre amadurecer, sobre adolescência. E ela conseguiu também todo tipo de aclamação, né? Ela conseguiu a aclamação do público, ela conseguiu a aclamação da crítica, ela conseguiu aclamação comercial, todo tipo de aclamação que alguém poderia conseguir, ela conseguiu com esse álbum. E acho que foi um bom começo, assim, pra Lorde. Com certeza, o ótimo começo para ela. Depois do Pure Heron, a gente teve um feat aqui, uma trilha sonora ali. Mas a gente só teve um álbum novo, de fato, depois de 4 anos, né? Lá em 2017. Ana, você lembra como foi essa espera pelo segundo álbum da Lorde? Ela tem essa demora no processo criativo dela, justamente porque ela quer criar, como ela já falou, né, sobre o melodrama, assim, todo um mundo dentro do álbum para que os fãs dela possam como que viver dentro dessa obra que ela criou, né? Então tinha muita expectativa, esse papo de, será que, mesmo que já tinha sido, tipo, antes disso provado que ela não ia ser só mais uma One Hit Wonder, né? Porque a Lorde, ela teve muita influência na indústria musical no todo, né? Assim, ela abriu muitas portas para as artistas, enfim, até a gente, assim, tipo, se parar para ver as artistas que a gente mais gosta hoje, assim, todas surgiram nessa mesma época da Lorde, né? Charli XCX, Marina, até, assim, a Lana já tinha antes, mas até acho que a Lana entra nesse pacote todo, assim, né? Não tô dizendo, fãs da Lana, por favor, não tô dizendo que assim, né? Que a Lana fez sucesso por causa da Lorde. Mas querendo ou não, foi nessa época, assim, que a Lorde surgiu, que as artistas, elas começaram a ter mais essa influência, enfim, né? Não dá para negar que ela teve um impacto na indústria musical. Então tinha muita expectativa, né? E assim, quando surgiu o anúncio de Greenlight e quando eu ouvi a música pela primeira vez, foi uma grande surpresa, acho, assim, porque era muito diferente, assim, ela veio popzona com Greenlight, né? Enfim, eu adorei a música e tal, mas, assim, confesso que tive que escutar, assim, mais de uma vez para me ambientalizar e mas enfim, eu adoro melodrama também. E foi assim, né? Acho que essa espera teve muita expectativa para todo mundo, desde quem era super fã, que nem a gente, quanto as pessoas que só gostavam, assim, ou estavam querendo ver o que ela ia mostrar daí pra frente, né? E você, o que acha? O que achou, assim, como que foi essa espera,
superou as tuas expectativas? Como que foi a primeira vez que tu escutou Greenlight, Lipe? Bom, então, a minha espera pelo melodrama foi, assim como todo mundo, né? Uma espera em que a gente acompanhava ela para saber o que ela estava fazendo, em que processo, em que parte estava aquele álbum. E foi uma história, assim, muito entusiasmada, porque a gente foi criando expectativa, a gente estava esperando por aquele momento. E eu sinto que esse momento, assim, pós-Pio Harry para Lorde, foi meio que uma crise, né? De, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Será que eu vou conseguir atingir essas expectativas que as pessoas estão criando sobre mim? E posso dizer que ela não só superou, como ela foi além, né? Porque Melodrama é um álbum perfeito. E eu Uhum. lembro que quando Greenlight saiu, eu tava trabalhando. Essa música ela ia sair 4 horas da tarde aqui no Brasil, porque era o horário que batia lá com a Nova Zelândia. E aí eu tava trabalhando e minha hora do intervalo era exatamente nesse momento. Então deu 4 horas, eu saí correndo pra ir pra cantina lá do meu trabalho pra ouvir essa música. E eu tava tipo, meu Deus, o que essa mulher tá fazendo? Greenlight foi a música que definiu meu ano de 2017, com certeza. E aí no ano seguinte, né, ela voltou ao Brasil pela segunda vez, e dessa vez nós dois fomos. E a Ana, inclusive, conheceu a Lorde. Então, Ana, como que foi? Ela é cheirosa pessoalmente? Gente, muito! É muito cheirosa. Ai, ai, vou chorar. Ai, Deus. Gente, que saudade de um dia, pelo amor de Deus. O show. Bom, primeiro, assim, né? É, a Lorde, ela tinha seguido o Lorde Brasil lá em 2017, acho que foi em 2017. E daí, assim, no momento que ela seguiu a gente mandou uma mensagem, né, tipo, nossa, agradecendo, né? E, da... e daí ela mandou, tipo assim, ai, gente, acho que foi um clique por engano aqui. Mas que bom, tô muito feliz de ter seguido vocês, tipo assim. Ai, ela é uma desgraça, gente. Tava stalkeando, stalker, porque ela é uma stalker, e clicou por engano ali e seguiu a gente. E tipo, ela falou isso pra gente. Nem Eu pra acho que foi por fingir, né? engano, galera. A gente assim, foda-se, né? Pelo menos ela seguiu a gente, enfim. E daí, uns dias antes dela vir, né, era o aniversário dela. Então a gente mandou parabéns, enfim. E daí ela falou, tipo, mal posso esperar pra ver vocês no Brasil e tal. E foi muito especial, assim, ela resolveu encerrar a Melodrama World Tour na América Latina, né? Porque, assim, é uma coisa que talvez as pessoas não saibam, é que os maiores portais, assim, da Lorde, enfim, eles são todos aqui da América Latina, porque o maior portal dela é do México, e daí tem a gente aqui, né? Porque a gente sabe que latino-americano é muito emocionado, né? Com isso, assim, é melhor. Não dá para negar que é a melhor plateia do mundo para você assistir um show, porque as pessoas são muito passionais, assim. E a Lorde, ela tem essa passionalidade na música dela, em tudo que ela faz, enfim, ela até falou isso no discurso lá do show, né, de Liability, não sei se foi em Liability, mas enfim, ela falou assim, que amava a energia do Brasil, porque a gente é muito passional, e ela é da mesma forma que a gente, então foi muito especial, acho que para todo mundo, assim, ela resolver encerrar essa era dela aqui no país. E daí ela mandou, né, que mal podia esperar para ver a gente e tal, e mandou um contato lá. Entre em contato com essa pessoa aí que ela vai dar um jeito da gente se ver. E daí a gente foi atrás, enfim, e conseguiu. Gente, ela é um anjo, porque assim, todo mundo já tinha comprado ingresso pro show, né? Porque, lógico, todo mundo queria ver ela. Mas daí ela deu ingresso para eu, né? Tinha comprado o ingresso para pista comum, enfim, que foi o que deu para pagar. E daí ela deu ingresso pra gente e tal. E a gente acabou encontrando com ela. E ela sabe assim, como a gente acompanha ela desde o começo e passou pelas mesmas fases juntos, não é como se fosse um ídolo inalcançável, assim, é como se fosse uma amiga. Assim, uma amiga que a gente torce para que se dê bem na vida e que a gente apoia quando lança as coisas. E quem sabe aquele teu amigo, assim, que dá aula de inglês, e daí ele começa a dar aula de inglês particular, e você vai lá e compartilha nos stories do seu Instagram, você
dá retweet no Twitter, você compartilha em toda a rede social que você pode, contratem meu amigo, apreciem o trabalho dele e tal, você apoia essa pessoa. Eu acho que é esse sentimento que eu tenho, assim, com ela, sabe? E ela foi muito atenciosa, enfim, acho que a gente ficou uns 20 minutos conversando com ela, um pouquinho mais, talvez. E a gente daí conversou, né, sobre o cenário político, porque foi bem próximo da época das eleições, em que o Bolsonaro tinha sido eleito. E a gente deu presente para ela, deu as pulseirinhas do Bonfim, né, que tem vídeo, até que acho que algumas pessoas já devem ter visto. E, né, teve um colar que o Biel deu para ela, que ela até usou no show. As pulseirinhas ela tinha colocado no microfone, no palco. Mas eu não sei o que aconteceu, que o pessoal da produção, tipo, viu, e daí ficou, acho que assim, que porra é essa? E daí foi lá e tirou. Mas enfim, ela tinha colocado as pulseirinhas no microfone no começo, quando eles colocaram o microfone no palco. E foi perfeito, assim, é como se fosse ontem, ela encerrando o show com Green Light, e daí na época, na hora que a música estoura, assim, os confetes começam a sair, não tem nem palavras, foi um dia perfeito, que eu vou levar comigo para sempre. E para você, amigo, como que foi ver ela a primeira vez ao vivo, assim? Foi Com quem incrível. você assistiu o show? Conte para mim, porque a gente não se conhecia na época ainda, né? Sim, sim, a gente não se conhecia, mas a gente estava no mesmo lugar, olha só. Sim. Foi uma experiência incrível, assim, eu fui com a minha melhor amiga, Carol, que, tipo, minha melhor amiga desde sempre, a gente se conhece desde criança. E a gente também, né, eu fui compartilhando esse carinho pela loja desde o começo com ela, e ela foi gostando também, meio que... E aí, teve esse momento de a gente conseguir ir pro show juntos, a gente foi pra São Paulo, a gente dividiu o mesmo hotel. E aí chegou no dia, no grande dia do show, e eu tava, tipo, sem acreditar ainda, tava, tipo, parecia um sonho pra mim. Eu fui lá e aí todos os shows rolaram e eu tava, tipo, ansiosíssimo pra Lorde. E aí quando ela subiu no palco, parece que a minha alma saiu do corpo. Eu nunca gritei tanto na minha vida. Teve até um momento que eu... fanfic na minha cabeça, mas na minha cabeça aconteceu. Ela olhou pra mim, diretamente nos meus olhos, e falou assim: São Paulo, you look beautiful tonight. Vocês estão lindos essa noite. Mas ela olhou pra mim antes de falar isso, eu tenho certeza. E aí teve um momento em que ela sentou pra falar, sentou pra cantar Rider in the Dark, Liability, e deu todo aquele discurso sobre a gente se aceitar da forma que a gente é. E foi um discurso muito importante, né? Porque aquele ano a gente tinha acabado de sair das eleições do Bolsonaro e a gente que é LGBT tava com uma autoestima meio abalada, tava se sentindo assim meio com medo do que viria em seguida. E aquele discurso dela foi incrível para tudo isso. Eu nem sei se ela falou pensando nisso, né? Mas com certeza para todo mundo foi uma mensagem que a gente precisava ouvir naquele momento. E aí ela cantou Liability, depois teve Tim, que ela desceu pra plateia, pegou. Foi uma loucura para conseguir tocar em Lorde. E aí ela pegou duas bandeiras, né? A bandeira do Brasil e a bandeira LGBT, que também foi um momento assim incrível, porque, enfim, ela é perfeita. Mas eu acho que o ápice do show foi antes dela cantar Green Light, que ela deu aquele discurso sobre todas as nossas dores, todas as nossas angústias iam sair naquele momento. E eu realmente senti que quando ela cantou o refrão daquela música, tudo saiu de mim. Tipo, eu fui arrebatado, fui uma nova pessoa naquele momento. Sim. Incrível. E aí os confetes, enfim, uma experiência incrível. Acho que até o pessoal que não era fã da Lorde, que foi por outros artistas, meio que entrou nessa e todo mundo saiu elogiando, todo mundo saiu falando super bem. Tem até aquele jornalista lá do Twitter que falou que foi um dos melhores shows que ele foi na vida dele, né? Enfim, Uhum. quem tiver alguma chance de ir no show dessa mulher algum dia, eu recomendo, porque é uma experiência incrível. Incrível. Nossa, sim. E nem foi, tipo, o show inteiro, né? Porque não veio. Quando é festival é mais difícil, né? Trazer um show completo.
E nem Uhum. foi a experiência completa, né? Então você imagina como que não deve ter sido aquele... Assim, o show do Coachella eu já assisti 300 milhões de vezes, aproximadamente. Com a caixa e tal. É perfeito. Uhum. Sim. Nossa, e aquele momento que eles levantam ela em The Louvre, Sim, o que é sim. isso? Mas enfim, voltando, né? E aí depois daquele show, ela fez mais um show no México e aí encerrou a turnê e entrou nesse hiatus, né, que a gente chama, que tá durando até agora. Sem um álbum novo, sem um lançamento. Dessa vez a gente não teve nem feat, nem nada. Ela realmente entrou nessa pausa, assim, na carreira, né? Ela tá focando em outras coisas. E agora, aparentemente, ela tá começando a dar indícios de que vai lançar um novo álbum. E aí é que a gente entra em 2020, né, Ana? O que a gente tem em 2020 de Lorde? Gente, como a Lorde, ela assim, não só está no hiatus musical, mas no hiatus de tudo. Assim, a menina deletou tudo do Twitter dela, deletou tudo do Instagram, assim, os fãs foram uma loucura na época, enfim. E daí ela sumiu, né? Ela mandou alguns e-mails, e essa foi a forma dela voltar a se comunicar com a gente. Assim, as outras notícias que a gente tem dela de fotos são assim, porque ela tem amigos, né? Graças a Deus que essa pessoa tem amigos e família que de vez em quando posta uma foto ou outra, mas assim, low profile total. Então os fãs começaram a vir a loucura e viraram os segundos maiores funkeiros depois dos fãs da Taylor Swift. Porque não tem como superar o Swift, acho assim. E depois vieram os fãs da Lorde. E começaram a criar várias teorias sobre como vai ser essa nova era dela, enfim, né? Em outras oportunidades, a Lorde ela já tinha dito que ela tinha muita vontade, como ela é uma pessoa super envolvida em todo o processo dela, né? Processo musical, é ela que compõe absolutamente todas as músicas que ela canta, enfim. Ela já tinha se manifestado sobre a vontade de produzir um álbum totalmente sozinha, assim que ela tivesse a oportunidade, se sentisse preparada para isso. E, né, assim como a Kate Bush, por exemplo, né, que a partir do terceiro álbum veio a produzir todos os álbuns dali para frente. Acho que eventualmente, não nesse, né, porque já foi manifestado que o Jack Antonoff está ajudando na produção e outros produtores. Eu acho que não vai ser esse momento ainda, mas nos próximos, né, se tiver um L4 em 2040, talvez ela produza algo totalmente sozinha. E ela começou, nesse meio tempo ali, né, a mandar alguns e-mails. Lá em novembro de 2018, ela mandou um e-mail, né, agradecendo a experiência dos últimos shows da turnê do Melodrama, e disse que não tinha começado ainda um novo álbum, né, que ela ia tirar esse tempo para realmente descansar, para passar um tempo pensando sobre a vida, né, até porque ela é uma compositora que utiliza das próprias experiências para criar suas músicas, enfim, e que ela estava aprendendo a tocar piano, então que a gente poderia esperar que algo surgisse dessa simplicidade dela com o piano sozinha em casa, né? Porque ela comprou uma casa lá na Nova Zelândia e passou a morar sozinha, não morava mais com os pais. E então ela falou isso pra gente lá em novembro de 2018, né? Daí depois, lá em junho de 2019, no aniversário do Melodrama, ela postou uma mensagem nos stories do Instagram dizendo que ela começou a fazer pães pela primeira vez, aí surgiu a loja padeira, e encerrou falando que o terceiro álbum estava no forno, né? Uma metáfora, assim, o terceiro álbum dela estava tomando as suas formas iniciais ali. Aí depois ela veio, mandou um e-mail dizendo que ela estava vivendo uma vida simples, cercada de plantações, mas ela não deu nenhuma notícia sobre o álbum, especificamente nesse e-mail. Ela só mandou uma cartinha para os amigos, assim, dizendo que ela estava viva. Então, em novembro de 2019, ela mandou um outro e-mail, que daí foi bem impactante, assim,
porque ela deu a notícia pra gente de que o cachorrinho dela, né, o Pearl, ele tinha falecido. Então que ela tava que era um companheiro dela ali, né, e que ela estava sofrendo com esse luto, que até então ela estava 100% dedicada ao álbum, mas que ela teve que mudar todos os planos e que ela não conseguia mais dar continuidade naquilo naquele momento que ela tinha começado, porque ela estava sofrendo muito com essa perda, assim, e ela sentia que ele que dava ideias para ela e que ela precisava de algum tempo de recalibração, assim, já que não tinha mais esse pastor, né, esse companheiro dela que dava inspiração para ela e que não seria mais o mesmo trabalho, né? Como qualquer pessoa que sente uma perda, ela abriu uma porta assim e tudo ficou diferente, tudo ficou nublado, né? Mas quando essa perda se cristalizasse dentro dela, ela podia se reconstruir e começar a compartilhar e ter outras composições a partir disso. Né? Então ela conta que o cachorrinho dela era quem fazia a companhia dela ali do lado do piano, então aquele plano inicial lá de ter composições e de uma construção de álbum baseadas na simplicidade do piano, talvez não fosse mais uma realidade, porque ela não tinha mais experiência dele do lado, né? E em 2019 também aconteceu aquela viagem lá para a Antártida, que a gente está já saturado porque são as únicas notícias recentes que a gente tem dela, né? Sobre essa viagem para a Antártida, que nem aconteceu agora em 2020, que aconteceu lá em 2019. Então, acho que esse foi uma chave de mudança, assim, né? Amigo, na verdade, essas duas coisas foram duas chaves de mudança na vida dela, né? A primeira, a viagem para a Antártida, que deu muita inspiração para ela começar esse novo álbum. Ela até falou que tinha decidido o nome do álbum dela nessa viagem e tal, e o falecimento do Pearl, né? Então, o que você tem a dizer sobre essas duas coisas? Assim, você acha que as notícias que a gente tem recentes sobre o álbum, que são anteriores ao falecimento do cachorrinho dela, muita coisa mudou? Você acha que vai ser assim, que ela vai usar um pouco das ideias que ela tinha lá atrás e vai tentar mesclar com esse sentimento de luto, que tudo mudou? O que você tem a dizer assim, sobre esses dois fatores chaves do L3? Sim, eu acho que é importante a gente destacar que a maioria das informações que a gente tem sobre essa viagem dela para a Antártida estão aparecendo agora, né, por causa do livro que ela vai lançar, mas que tudo isso aconteceu antes da perda do cachorrinho dela. Né? Então, o que a gente sabia sobre isso é que ela estava realmente fazendo o álbum aparentemente sozinha, em casa, com o piano e com o cachorrinho dela ali do lado, e que essa inspiração veio justamente da viagem da Antártida, mas que hoje em dia ela está tomando um outro rumo. Né? Ela está trabalhando com dois produtores, pelo que a gente sabe, que é o Malay e o Jack Antonoff, mas em questão da ideia inicial dela de fazer um álbum sozinha, já não é mais a mesma coisa. Mas eu acho que em sentido de inspiração, né, ela até falou no e-mail sobre o livro dela sobre a Antártida, que ele é meio que um começo para essa jornada para o álbum dela. Então, deu para entender que sim, a viagem continua influenciando ela de alguma forma e que a gente pode esperar alguma coisa relacionada a esses 5 dias que ela passou na Antártida, sim. Mas aí a gente não sabe. Tudo que ela tinha de planejamento inicial é o que a gente vai ter agora, ou se ela descartou a maioria das coisas e realmente começou do zero. Aí é que fica o questionamento. Uhum. Tem também uma coisa muito legal que surgiu da sua cabecinha genial, que foi o negócio das metáforas de pão, né? Que, tipo, toda vez que ela falava sobre pão ou essas mensagens assim, não quero nada além de alimentá-los, colocar pequenas porções na boquinha de vocês, ela estivesse falando, na verdade, de músicas, né? Porque muitos cantores, até não só ela, mas outros já utilizaram dessas metáforas, enfim. Você quer falar um pouquinho sobre isso? Bom, então, a gente sabe que a Lorde ela é uma pessoa que fala muito sobre em forma de metáforas, né? Essa é a fórmula que ela encontra de comunicar as coisas, tanto nos álbuns quanto nas entrevistas. Ela sempre está falando de metáforas. E aí eu percebo, né, que desde lá, 2018, 2019, ela tem falado muito sobre pão
de uma forma meio, sei lá, sem sentido. Tipo, ok, você tá cozinhando pão, você tá começando a assar o pão, mas tem alguma coisa ali, sabe? Com certeza tem alguma coisa a mais. E aí, nesse penúltimo e-mail que ela mandou, né, ali na metade do ano, que ela fala, que ela dá o anúncio oficial de que está trabalhando com Jack Antonoff, ela fala, né, sobre dar porções, sobre alimentá-los. Aí que virou a chavinha na minha cabeça, tipo, e se todo esse tempo que ela tivesse falando sobre pão, na verdade ela estava falando sobre música. O que faz muito sentido, né? Porque se a gente for parar para pensar, voltar lá no tempo, em que ela fala a primeira vez, a primeira menção ao pão, ela fala que o terceiro álbum está onde? Está no forno. Então, sei lá, as pessoas podem estar ouvindo isso e rindo na minha cara, pensando, meu Deus, esse menino está louco. Mas na minha cabeça faz muito sentido. Sim, total, eu também acho. Assim, porque ela é assim, safada mesmo. E outra coisa que, né, ela poderia ser outra pista sobre o conceito desse novo álbum, é que ela fala num dos e-mails, né, que ela deixou o cabelo crescer, porque segundo algumas culturas e religiões, lá o cabelo comprido tem essa certa ligação ao mundo espiritual, e que isso que ela queria transmitir nessa nova era. E essa não é a única dica que ela dá, assim, linkando, assim, a única dica na fonte vozes da minha cabeça aqui, tá, galera? E todo esse episódio, na verdade, são vozes da nossa cabeça, porque nada disso é confirmado. A gente vai ver quando o álbum sair se vai se confirmar ou não. Mas, enfim, no dia 27 de agosto desse ano, ela gravou um vídeo de aniversário pro estúdio, pro Electric Lady, né, onde ela gravou o melodrama lá e tal. E no vídeo ela fala, faz uma menção de novo a essa espiritualidade, né? Ela fala sobre os espíritos que habitam aquelas paredes e como ela era grata por eles, mais uma vez mostrando esse lado mais espiritual. Outro ponto que chama atenção é que nas fotos mais recentes que a gente teve dela, que foram postadas por amigos, pela família, a gente começou a perceber que ela não mostra tanto esse cabelão solto, assim, como se ela estivesse guardando esse tesouro para um momento especial, para um comeback, talvez, quando ela surgir, de novo vir aquela Lori lá do começo da carreira, com aquele cabelão enroladão, enfim. Em maio também, ela tinha surgido com uma foto tirando umas florzinhas roxas, mas assim, foi um fã que achou essa foto, não sei da onde, e postou ela tirando foto de umas florzinhas roxas. Que ela acabou postando no e-mail de junho, tipo, tirando sarro dos fãs, desse fã stalker que achou essa foto. Né? Então, ou seja, que só comprova que ela tá afastada, ela tá, entre aspas, offline, mas ela tá ligada no que tá acontecendo ao redor. Então, em outras oportunidades, também como nos stories que ela fez antes das eleições presidenciais da Nova Zelândia, né, incentivando os jovens a irem votar, ela desenha de novo flores roxas. E todos nós sabemos que a Lorde leva muito a sério esse negócio de cor, né? Ela disse, inclusive, que o próximo álbum dela, o L3, teria as suas próprias cores, né? Então, se a gente parar para pesquisar, no caso, eu parei para pesquisar, e na psicologia das cores, o roxo ou violeta é historicamente conhecido como cor da realeza e da nobreza, e também pode ser associado a calma, respeito e sabedoria. O nome dela surgiu, o nome artístico dela surgiu realmente por conta da obsessão dela pela realeza, né? Porque ela usou o Lord, que se refere a uma pessoa da realeza, né? O Lord, só que daí ela colocou uma letra E no final, porque ela disse que a letra E no final associaria a uma figura feminina, né? Porque o Lord, no caso, seria uma figura masculina, então ela colocou esse Ezinho no final ali. E o roxo, ele também é uma cor capaz de estimular a imaginação, a criatividade, e é muito ligada à espiritualidade. É uma cor que faz menção à espiritualidade. Então, de novo, outro link que a gente pode fazer com a espiritualidade, isso aqui foi um usuário do Reddit que postou, eu até mandei pro Lipe o link, porque eu fiquei assim, oh, olha isso. E ele, tipo, disse que essa palavra ali também tinha chamado a atenção dele, que é uma nostalgia proustiana. Ela tinha colocado numa das legendas
da conta dela de Anéis de Cebola, porque tu quer explicar isso, amigo? Que além de cantora, padeira, ela também é revisora de Anéis de Cebola. Conta esse Bom, rolê aí, depois eu continuo, pra não ficar falando só eu aqui. só para dar um contexto, né, sobre a parada de Anéis de Cebola, lá na época que ela estava lançando o Pure Herring, acho que uns poucos dias antes dela lançar, descobriram essa conta de Anéis de Cebola, em que a pessoa encomendava em restaurantes, comia Anéis de Cebola, tirava uma fotinha e escrevia uma legenda fazendo uma super review sobre aquele Anel de Cebola que ela acabou de conhecer. E aí algumas coisas chamaram muita atenção das pessoas nessa conta, né? Por exemplo, o fato de todas as pessoas que ela seguia na época eram amigos da Lorde, inclusive a própria Lorde, e também a mãozinha, né, com as unhas todas ruídas, que era claramente uma mão muito parecida com a da Lorde. E aí começou essa especulação de será que essa conta de Anéis de Cebola é da Lorde? E aí ela foi no Jimmy Fallon depois e revelou que era ela mesmo e acabou desativando a conta. E aí esse ano, agora assim, do nada, ela decidiu reativar e postou mais 4 reviews de Anéis de Cebola do nada, de uma vez só, sem contexto nenhum, e foi isso. Sim, gente, ela é doida assim mesmo. Então, ela menciona numa das avaliações dela lá de Anéis de Cebola que ela sentiu, ao provar, né, aquele anel de cebola ali em específico, uma nostalgia proustiana, o que é um adjetivo para descrever o trabalho de um novelista francês, que é o Marcel Proust. E uma memória proustiana, o que seria isso? É um conceito ali do livro de que é uma memória vívida, sensível, especialmente aquela que envolve o paladar. Então, naquele contexto, ela usou a nostalgia como um dispositivo secundário, vamos dizer assim, né? Envolve muitas coisas esse conceito de Proust. Mas pode haver muitos dispositivos sensoriais que podem se relacionar com esse conceito dele. Então, o que eles chamam de efeito proustiano também pode estar relacionado ao modo como as memórias são processadas, as informações são codificadas de forma diferente, né? Dependendo do contexto que é utilizado ali. E, embora muitos estudos tenham examinado, né, como estar em um ambiente semelhante ao da memória pode ajudar na recuperação, pouco se sabe sobre quais sentidos ajudam nessa recuperação. Então, ali ela poderia estar usando isso dentro do álbum dela para arremeter à viagem dela, ou ao luto que ela teve do cachorrinho dela, enfim, né, dessa forma sensorial, assim. Então, o fenômeno do Proust, ele mostra como a mente surge e as configurações ali vão se transferindo, vão vindo juntas nesse processo, né? E a gente sabe que a Lorde, ela utiliza para compor muitos elementos fortes relacionados à memória, né? Ali, que nem eu falei, tanto com a viagem, que fez ela refletir muito sobre as mudanças climáticas que a gente vem tendo, né? E que tem sido chamado a atenção por jovens líderes. Enfim, são questionamentos que a nova geração, assim, está questionando de uma forma muito assim, relutante, né? A gente está chamando atenção para isso e está vindo de pessoas jovens, assim, nos seus 20 e poucos anos, como eu, Lipe, Lorde, essa geração que está questionando a sociedade de uma forma geral, né? Então, ela falou também em um dos e-mails anteriores que ela nunca se sentiu tão rica espiritualmente. Ela falou sobre culturas, crenças. Ela já tinha sido questionada antes também se o nome dela tinha alguma relação com religião, tal, né? Mas ela já, na verdade, deixou claro que não. Que, assim, até acho que teve um podcast que ela fez com o Mark, esqueci o sobrenome dele agora, mas enfim, que ela falou que ela gostava muito desse contexto de igreja, assim, que ela achava tudo muito bonito, mas que na verdade ela não era uma pessoa religiosa, assim, né? Mas para resumir essa questão ali do Proust, né? Ela é uma viciada em literatura. Ela sempre leu desde muito novinha. Então, ela podia estar querendo chamar atenção ou sugerindo algo relacionado a essa referência que ela fez ali, né, no negócio do anel de cebola e tal,
como ela já tinha feito antes, dando sugestões também ao melodrama, né? É o título do álbum, porque ela tinha postado uma foto lá em 2015, colocando como legenda Let's Dance to Fucking Melodrama, e depois a gente descobriu que o nome do novo álbum dela seria Melodrama. Inclusive, até uma coisa que o Lipe preveu aí e que se confirmou depois. O que você acha dessa loucuragem toda de Proust, amigo? Que tu é um estudante de letras, então também chamou a tua atenção disso, né? Dessa loucuragem aí do usuário do Reddit. Sim, eu acho que faz muito sentido, principalmente porque a Lorde, ela é filha de Sônia, né, de uma poeta que estudou linguagens na universidade, então ela tem essa influência de linguagens, de teóricos sobre linguagem, mente e tudo mais. E também, apesar da Lorde nunca ter falado abertamente sobre religião, questões religiosas, né, ela sempre se definiu assim, desde sempre, desde lá de 2013, você vai achar ela se definindo como uma bruxa. Então, ela sempre fala, eu sou uma bruxa. Ela sempre postou fotos de questões mais espirituais, tipo cristais, livros de bruxaria no Instagram. Se você for buscar os arquivos dela, você vai achar. E, enfim, ela sempre esteve ligado com essa parte mais mística da religião, né? Então, eu acho que faz muito sentido ela abordar isso nessa fase da vida dela, né, numa fase mais madura, como uma forma mais alinhada com as coisas que ela tem observado. Então, tem aquilo que a Ana falou, né, as questões climáticas lá da Antártida, tem a questão de luto do cachorrinho dela, e eu acho que, não tenho certeza, né, vou tirar isso do meu, etc. A forma que ela vê a relação com o falecimento do cachorrinho dela tem uma coisa muito espiritual, porque recentemente ela deu uma entrevista também falando que ela guarda, né, os pelinhos e os dentes do cachorro, porque ela sente que é uma forma que ela consegue guardar a energia daquele cachorro junto com ela, apesar de ele não estar mais com ela, né? Então eu acho que vai ter alguma coisa, alguma relação com isso no álbum também, de alguma forma. Então, acho que faz muito sentido. Acho que a gente sim pode esperar uma loja mais bruxinha nessa nova era. E é isso aí. Então, duas conclusões que a gente pode tirar desse arco doido é que o próximo álbum da Lorde, ele vai ter uma ligação muito sensorial e espiritual, né? Que, querendo ou não, são coisas que acho que a gente até pode sentir um pouco nos trabalhos anteriores dela, né? Tanto no Poor Harry quanto no Melodrama. Assim, essa questão sensorial, de transparecer as memórias sensoriais dela no trabalho, e espiritual, porque ela utilizou desde o começo, assim, até para construir a imagem dela, esse lado mais espiritual. Outras teorias loucas dos Lorde fãs aí do título do álbum, né? Que o pessoal tava falando que o título do álbum dela poderia se chamar An Alternative Realm, que foi um título do e-mail que ela mandou, né? De um dos e-mails que ela mandou anunciando o livro dela. Não sei se ela seria tão óbvia assim. O que tu acha? Eu não sei se eu compro muito isso aí, não. Mas enfim. Eu acho que não também. Inclusive, muita gente estava falando que o nome do álbum ia ser o mesmo nome do livro, né? Que é Going South. Ainda mais depois que ela Nossa. falou. Ainda mais depois que ela falou que o nome do álbum surgiu quando ela foi pra Antártida. Mas eu também não acho que ela seria tão óbvia assim. Não acho que o nome do álbum vai ser o mesmo nome do livro. Mas talvez no livro a gente encontre algum indício, alguma coisa, se ele realmente for sair antes do álbum, né? Eu tenho muito na minha cabeça, assim, que antes de fevereiro, que é quando o livro vai começar a ser enviado, não tenho muita esperança de que saia algo do álbum. Eu acho que ela vai mandar os livros, dar um tempo pra gente digerir as informações. É como se fosse esse, assim, o primeiro, porque realmente, né, foi o primeiro indício de estou viva, estou trabalhando em coisas que ela deu. É mais forte, assim. E depois a gente vem até alguma música. Não sei, posso estar enganada, mas eu tenho isso na minha cabeça, assim. Se vier alguma coisa antes de fevereiro, vai ser uma surpresa. Sim, e a Lorde, ela tem muito essa questão com o número 4, né? Se você parar pra pensar, ela assinou com a gravadora lá em 2009, e aí o álbum saiu 4 anos depois, o primeiro álbum.
Aí ela lançou o primeiro álbum, o segundo álbum saiu 4 anos depois. E aí em 2021, esse ano, né, que o pessoal tá fazendo o podcast, vai fazer 4 anos em que o Melodrama saiu. Então faz sentido que o álbum saia esse ano. Então, na minha cabeça, ela ainda vai seguir nesses passos dos 4 anos de período entre um álbum e o outro. Mas não sei. Sim. Nossa, ao invés do 13, temos aí o número 4. Bom, e daí, assim, por último, uma teoria que eu achei que valeria a pena mencionar é aquela dos e-mails, né? Que, e a quantidade de X nos e-mails dela, dos beijinhos lá na hora que ela vai se despedir, seria como se, a próxima volta dela dizendo que ela tá viva, né? Porque na primeira publicação, no primeiro e-mail que ela tinha mandado, ela mandou uma quantidade Y de X, e daí no próximo e-mail que ela chega a mencionar o álbum, ela mandou uma outra quantidade de X, e daí no último e-mail que ela mandou tinha só um X, então supostamente ela iria retornar com alguma novidade agora em dezembro. Mas assim, eu tô muito machucada que ainda não teve nada, e você, eu sei também que está. Ela não mandou nem um Feliz Natalzinho, assim. Então, não, eu já perdi a fé nessa teoria aí. Assim, a gente tá gravando esse podcast no dia 27 de dezembro. Então, o ano ainda não acabou, né? Dezembro ainda tá aí. Pode ser que até dia 31 ela mande alguma coisa, mas assim, eu não quero mais criar expectativa. Mesmo sabendo que eu vou abrir meu Gmail, eu vou lá ver se tem e-mail novo dela. Mas é mais forte que eu, porque eu sou escorpiana, obcecada pelas coisas que eu gosto. Então eu sou assim mesmo. Mas eu não queria ser assim. É muito difícil. Ai, eu tinha certeza, tipo, certeza absoluta que no Natal ia ter alguma coisa. Nem que fosse no meio de Feliz Natal, falando estou viva, Feliz Natal. Só isso, já ia me fazer feliz. Então eu coloquei meu celular, programei meu celular no horário da Nova Zelândia. Quando deu meia-noite do dia 24 até as 23 horas do dia 25, eu fiquei atualizando e não saí do celular. Eu fiquei esperando alguma coisa e não veio. E aí, depois dessa decepção, eu realmente não crio mais expectativa. É isso. Se for mandar e-mail, manda. E se não for, eu não tô esperando também, então tá ótimo. A gente sabe que não é assim, né, amigo? Mas tá. Vamos lá, vamos Me fingir que deixe é. tornar pra uma cantora. Vamos fingir que é, né? Esse ano foi um ano glorioso pra mim, porque assim, pelo menos a mãe da loja me notou. E eu tô muito envergonhada, porque eu fiz uma thread de Lorde como bolo. E ela postou no Twitter dela, e eu não sei se ela mostrou isso pra filha. Então, assim, eu fiquei com muita vergonha. Inclusive, Sônia Yevich está lendo autoras latinas por causa de Ana. Ana deu um puxão de orelha dela, ela deu. Gente, eu amo. Eu amo a mulher. Bom, para encerrar esse episódio, a gente queria fazer uma brincadeirinha. Mas assim, amigo, não pode pensar muito. Eu vou falar 2 músicas, a gente vai fazer um quadro aqui. Batalhas de músicas. E vai escolher entre 2 musiquinhas da Lorde. Só que assim, não, só escolhe, só vai. Não pensa muito, Tá bom. tá? Tá, vamos lá. Primeiro você fala, depois eu falo a minha escolha. E Ok. vou ir falando os nomes. Royals e Greenlight. Green light. Greenlight também. 400 Looks e Liability. 400 looks. Vai, não vale. Não, fala direito. E você, amiga? Vai! Tá bom, vou escolher. Tá, vou escolher. Vai doer, mas eu vou falar Liability. Ribs ou Supercut? Ribs. Ribs. Sober ou Teen? Sober. Teen. The Louvre ou The Love Club? The Louvre. The Love Club. A World Alone ou Perfect Places? Perfect places. Perfect Places. Buzzcut Season ou Sober 2? Sober 2. Sober 2. Homemade Dynamite ou Yellow Flicker Beat? Yellow Flicker Beat. Yellow Flicker Beat. Magnets ou Hard Feelings Loveless? Hard Feelings Loveless. Também. No Better ou White Seat Things? White Chick Jeans. No Better. Dennis Curse ou Liability Reprise?
Tennis skirt. Dennis Kurt. Writer in the Dark ou Still Same? Rider in the Dark. Rider in the Dark. Glory and Gore ou Million Dollar Bills? Glory and Gore. Glory and Gore. Bravado ou Meltdown? Bravado. Bravado. Easy ou Everybody Wants to Rule the World? Everybody Wants to Rule the World. Ai, Easy. Eu amo Easy. Biting Down ou Swimming Party? Swing Party. Swimming Party. E é isso, sobrevivemos. Doeu Eu não vou nem escutar essa parte de novo quando eu escutar o podcast, que posso mudar de ideia. Enfim, é isso por hoje. É importante dizer que nós estamos nas redes sociais, então Twitter, @suco de laranja, Instagram, Suco de Laranja Pod. E se você estiver ouvindo nas plataformas de streaming, também estamos no YouTube. Nosso canal no YouTube é Suco de Laranja Podcast, então você pode ouvir por lá também. E é isso, Ana. Algum recado? Gente, conta pra gente se algum de vocês compra algumas dessas teorias loucas aí, o que vocês acham que vai vir nesse novo álbum da Lorde, se vocês estão ansiosos, esperando por uma vibe mais intimista, se estão esperando por uma vibe mais pop, ou se estão achando que ela vai inovar a indústria musical de novo e vai trazer o que ninguém trouxe até agora. A gente vai ficar bem feliz, inclusive a gente ficou bem feliz com os feedbacks que a gente teve no primeiro episódio. Confesso que a gente não estava esperando tanto, mas foi uma surpresa muito boa. E até a próxima. Eu achei que esse episódio ia durar assim, umas 2 horas, mas até que a gente conseguiu, assim, porque se deixar a gente fica falando 5 horas seguidas sobre a nossa cantora favorita, então foi bom. Exatamente. E é isso, pessoal. Muito obrigada por ouvir até agora. E até mais. Beijo!